Olá, saudações para você, estudante da disciplina Sociologia Organizacional, do curso de Bacharelado em Administração Pública. Agora, nesse vídeo, nós vamos abordar os aspectos ou temas ligados ao capítulo 2, a unidade 2, do nosso texto base, da nossa apostila. E nós abordaremos a socialização e a formação da cultura. Discutiremos o conceito de socialização, de cultura. Eu farei alguns comentários também sobre esses conceitos. Desculpa. E também o conceito de personalidade. Ao final desse processo, nós vamos apresentar alguns detalhes, algumas dicas de como se deve ou o que deve ser considerado numa intervenção em uma organização. E eu farei isso usando alguns slides. Unidade 2, socialização e formação da cultura. Os objetivos de aprendizagem, que são as habilidades que os estudantes devem adquirir, consiste em: primeiro, demonstrar como a sociedade pode padronizar formas e conteúdos de respostas às necessidades comuns. Identificar o que é e como ocorreu um processo de socialização, como ocorre, né? E 3, demonstrar como ocorre a formação da cultura. Primeiro tópico, portanto, processo de socialização e formação da cultura. Então, iniciando com algumas definições. Conceito de socialização, cultura e personalidade. São 3 conceitos chaves para nosso diálogo. Socialização é definido no nosso livro-texto, na nossa apostila, como sendo o impulso natural de sobrevivência que levou o homem a buscar um conjunto de aprendizagens que lhe permitisse adaptar-se ao meio e assim poder conviver com os demais indivíduos de seu grupo. É um conceito de socialização que, como eu já falei anteriormente, em outras videoaulas, ele segue uma orientação funcionalista e estruturalista. Então, ele entende socialização como um impulso natural de sobrevivência, né? Como numa perspectiva aí, como se fosse uma espécie de darwinismo social. É uma concepção que a gente pode dialogar sobre ela, até porque a socialização é um conceito central, sobretudo da sociologia durkheimiana, em que a seta vem sempre das instituições, das organizações, para o indivíduo. O indivíduo ele seria mais ou menos uma metáfora que poderíamos usar, seria como a metáfora do oleiro, em que as mãos do oleiro é a sociedade e o indivíduo é a argila com a qual ela molda, né? Então, a nossa personalidade, é óbvio que isso aqui é bem esquemático, na verdade, uma das leituras atuais, atualizando a discussão sobre o conceito de socialização, nós entendemos que precisa estabelecer também esse vínculo indivíduo-sociedade, sociedade-indivíduo, porque uma questão que eu já coloquei anteriormente, não é o fato de que o indivíduo, ele realmente, à medida que ele vai, que ele ingressa numa sociedade, quando ele nasce, ele vai adquirindo a língua, os hábitos, os valores, os princípios. Isso não quer dizer que o indivíduo ele desaparece
ou que ele é apenas um reflexo da socialização. Na verdade, ele é um sujeito que pode ter o seu potencial de agência, vamos dizer assim, reduzido ou ampliado, mas que isso não chega a ser um ponto zero, como muitas vezes o conceito de socialização ele se nos apresenta. Como eu comentei anteriormente, uma questão que fica é como explicar as mudanças sociais se nós entendermos que o indivíduo apenas se molda à sociedade. Mas, de qualquer forma, essa é a definição e a gente pode fazer a leitura crítica dessa concepção, mas é importante colocá-la também. Uma outra imagem, a instituição e organizações e o indivíduo como aquele que é moldado. Essa ênfase, evidentemente, é de uma sociologia que vem aí na linha de Comte, Durkheim, que ela dá mais ênfase nas estruturas e entende que aquilo que é, vamos dizer assim, aquilo que foge ao padrão que está estabelecido socialmente, isso ou vai vai para o campo da patologia ou da disfunção. E de certa forma, a teoria, vamos dizer assim, funcionalista e estruturalista, alguns chamam também de abordagem sistêmica, ela vai sempre olhar, né, esse conjunto, mas na perspectiva de um funcionamento, uma regularidade em que os momentos, vamos dizer assim, de crise e de tensão são eventos que desorganizam o processo. Nós podemos conversar um pouco mais disso nos fóruns, sobre esse conceito de socialização que vem aí na esteira de Durkheim. Cultura, por sua vez, é entendida como totalidade das expressões criadas, vividas e mediadas, transmitidas pelos membros de um conjunto social. Então, totalidade. Então, tudo que é criado, que é produzido pelos membros de uma coletividade, que é transmitido pelos seus membros, sejam crenças, valores, princípios, sejam ferramentas, né, sejam tudo que é produzido nessa dinâmica da relação do indivíduo com a natureza e do indivíduo com os seus pares, com os seus grupos, com as instituições, as organizações, tudo isso é entendido como cultura, uma produção humana. Um exemplo disso é que a palavra cultura vem de culto, né, que pode ser entendido tanto como culto que dá origem a cultivo, né, por exemplo, a cultura da lavoura, por exemplo, como pode significar o culto no sentido dos processos de resgatar a memória, nos rituais, por exemplo, que resgatam a memória dos antepassados e tal. Então, culto como uma espécie de religião, religação com o passado, e culto no sentido de cultivo, de produção da própria subsistência. Então, essas duas dimensões vão apresentar dois aspectos do conceito de cultura. E personalidade foi definido aqui a partir de um conceito que nós utilizamos na psicologia da personalidade, que é uma particularidade humana duradoura, não patológica e que influencia os comportamentos dentro de uma determinada população. Então, uma regularidade que se percebe a partir da observação de uma série de comportamentos, é possível inferir um traço de personalidade. Por exemplo, um traço muito comum que é utilizado nas teorias da personalidade são dois tipos básicos, que são o tipo chamado extrovertido e o tipo introvertido. O sujeito extrovertido está voltado para o mundo, ele é menos voltado para um aprofundamento na sua própria interioridade do que o sujeito introvertido. Isso vai ser um delimitador
de dois grandes tipos de personalidade. Poderíamos também continuar conversando sobre essa questão, mas o que é importante aqui é sobretudo, né, o objetivo desse tópico, dessa unidade, um deles é colocar em questão a relação entre cultura, entre a produção social de bens, de valores, de símbolos, de crenças, de rituais e personalidade, à medida que personalidade é considerado como algo que é constitutivo, constituição do ser humano, mas isso ele dialoga, interage com a própria noção de cultura. Uma questão que a gente poderia, né, dar um exemplo é que, embora possa existir um sentimento, por exemplo, o ciúme, digamos que o ciúme é um sentimento que ele é comum, até mesmo em crianças, né, que tem ciúme do irmãozinho que nasce. Enfim, embora haja isso em determinadas culturas, óbvio, né? Estou falando da nossa cultura que vem da tradição ocidental. Mas que o ciúme ele não vai ocorrer da mesma forma. Um ciúme de um muçulmano não é o mesmo ciúme de um membro de uma tribo indígena que tem um outro demarcação, um outro delineamento de uma organização familiar. Mas o fato é que está posta essa relação entre cultura e personalidade. No caso das organizações, sobretudo, né, nós temos um campo que é bem consolidado hoje no mundo, que é a chamada psicologia intercultural, que busca estabelecer e até enfrentar o desafio da globalização e daquelas empresas, sobretudo, que têm unidades em vários pontos do globo. Então, um dos aspectos que é estudado, ou um tema da chamada psicologia intercultural, é a discussão sobre valores. E como que à medida que a gente estabelece quais são as prioridades axiológicas, ou seja, as prioridades valorativas de cada agrupamento humano, é possível você atuar nessas, por exemplo, nesse caso das empresas que têm várias sedes, têm várias unidades no mundo, você atuar e entender mais ou menos aspecto do funcionamento a partir da inserção dessas empresas em determinada cultura. E aí as personalidades vão, né, fazer interface com isso, né? Os trabalhadores das empresas, sendo de determinada cultura, eles poderão ter determinados hábitos que vão ser importantes de serem considerados na hora de encaminhar os processos da empresa. Alguns elementos da cultura, como eu já comentei, tem a dimensão material, a cultura material e a cultura imaterial. A cultura imaterial, todo e qualquer material físico que foi tomado e modificado pelo homem, ele passa a receber o sentido, é usado para suprir necessidades. Incluímos entre esses materiais a tecnologia, a alimentação, os modos de se alimentar, as roupas, etc. E também qualquer objeto físico modificado pela ação do ser humano constitui um acervo material de uma cultura. A cultura imaterial, por sua vez, é toda e qualquer construção mental que está presente no dia a dia das pessoas e que faz parte daquela sociedade. Ideias, crenças, costumes, hábitos, atitudes frente à vida, ao trabalho, à riqueza, às normas, etc. Os símbolos, os gestos e seus significados. A língua falada, o sotaque, as formas e modelos de comportamento das pessoas. Da mesma forma, as palavras que designam as coisas de um contexto, as crenças, os hábitos, as ideias associadas. Então, duas grandes expressões da cultura, ela se apresenta na dimensão material, das formas de organização e de produção da própria existência, né, dos mediadores que nós elaboramos para estabelecer a relação com o mundo, com a natureza e com os outros humanos, os nossos pares, e também na relação consigo mesmo. E a dimensão imaterial, que são as crenças, valores, que é percebido a partir do diálogo, da observação, dos rituais e tudo mais.
A cultura, existe, é destacado no texto também a questão da cultura ideal, que seria aquilo que é prescrito como dever ser. Que está prescrito em hábitos, leis, são ideais de eu que a cultura que se estabelece em uma comunidade como algo que é ideal, que é o que devemos buscar. Por exemplo, seguir as leis, ser correto, tratar as pessoas com polidez, que poderiam ser alguns elementos de determinadas culturas, digamos a nossa cultura, e a cultura real, que seriam aquilo que de fato são as práticas, né? Por exemplo, embora se diga que haja umas placas que dizem que nós não devemos ultrapassar em determinada velocidade, em determinado ponto da estrada, né? Seria a relação disso como ideal em relação ao que de fato nós fazemos. Ultrapassar em faixa dupla pode ser uma prática que rompe com o ideal. Enfim, essa tensão aí entre, como diria um behaviorista, o comportamento modelado pelas contingências em relação ao comportamento regulado ou regulado pelas regras. Aí temos, quer dizer, existe uma cultura, traços gerais da cultura, mas existem traços específicos. Então, uma unidade, uma organização, um departamento dessa organização, eles podem se desenvolver subculturas dentro da própria organização. Isso é importante ser considerado, sobretudo se nós formos diagnosticar e intervir num espaço como esse. Aqui nós temos um quadro que foi apresentado no livro texto, que fala sobre crenças em relação ao trabalho. Crença de uma sociedade. O trabalho faz parte da vida do ser humano, do homem, e a crença nas subculturas em duas classes. O trabalho é o meio para o homem desenvolver-se, trabalho como autorrealização, como produção de uma obra, e o trabalho só serve para ganhar dinheiro. Poderia ser um trabalho mais como no sentido de trabalho como tripalho, como sofrimento. Então, ele é um mediador de certa forma, isso é muito comum nas concepções sobre trabalho. Trabalho como obra e trabalho como sofrimento. No trabalho, o homem realiza-se, o trabalho dá poder e prestígio, são crenças de 4 subculturas, e o trabalho é o meio para se ter coisas boas, o trabalho serve para não morrer de fome. São diferenças no sentido atribuído ao trabalho. E aqui, para encerrar a nossa exposição, nossos slides, apresentar os passos para a intervenção em uma organização. Porque, na verdade, o conhecimento da cultura, da personalidade e desses elementos, ele tem como princípio, do ponto de vista de uma sociologia aplicada às organizações, uma sociologia prática, digamos assim, em pensar como intervir nessas organizações para realizar mudanças positivas que contribuam para os ideais e para as metas da organização. 3 passos para intervir sistematicamente em uma organização. Primeira coisa, deve-se realizar pesquisa, estudos e pesquisa no sentido de buscar, primeiro, conhecer os modelos de relações que se estabelecem entre os membros da organização. Segundo, conhecer os modelos de relações que se estabelecem, conhecer os objetivos declarados e os não declarados das organizações ou de quem esteja à sua frente. Então, é importante saber os ideais de quem está no comando da organização e não só eles, mas sobretudo. E, finalmente, antever os resultados produzidos, seja do ponto de vista interno da organização, seja do ponto de vista externo, ou seja, resultantes dessas relações, sugerindo a definição de ações que serão consideradas importantes para a consecução dos objetivos propostos e o uso dos instrumentos necessários para subsidiar, apoiar e facilitar essas ações. Então, feito esse diagnóstico generalizado, nos passos 1 e 2, o passo 3, que é o ponto C, é exatamente programar de que forma se vai intervir para uma mudança orientada, planejada e racional na instituição, de modo que ela possa cumprir realmente com os seus objetivos explícitos. Então, esses são os pontos aqui a serem considerados na unidade 1, e nós vamos então
para o terceiro momento desse vídeo. Muito bem, feitas essas considerações acerca dos tópicos abordados na unidade 2, vai ser importante para nós continuarmos esse diálogo pelo fórum. Importante considerar também pesquisar outros tópicos e que sejam interessantes para pensar esse tópico da disciplina. E nos fóruns a gente pode continuar o diálogo sobre o tema, ok? Então até lá eu retorno para falar da unidade 3. Até lá, obrigado pela atenção.